Olá, um ótimo dia para você. Nessa véspera do primeiro turno das eleições 2022, o Câmera 4 apresenta uma série de reportagens sobre a democracia e o exercício do voto. E começamos falando sobre ele, o voto, o que é um dos direitos mais expressivos dos brasileiros. Pode ser chamado de cidadania, ou de liberdade se você quiser, ou ainda de democracia. Votar é tudo isso e muito mais. É escolher um destino, mudar o presente ou construir um alicerce para o futuro. É depositar em um gesto rápido e simples toda a sua esperança. No dia 2 de outubro, 156.454.011 eleitores e eleitoras estarão aptos a comparecer às urnas. No estado, 5.042.999 maranhenses vão estar prontos para exercer o direito mais expressivo da democracia. Conquistada por uma geração que deixou um legado na história da nação brasileira. Responsabilidade de mão dupla, de quem vota e de quem se propõe a representar os interesses de grupos sociais diferentes e com necessidades individuais e coletivas. Em um ano de eleição ou mais próximo da votação, os problemas se tornam mais visíveis. É como se a eleição lançasse uma lente mais potente sobre a realidade. E aí aparecem dados dramáticos que não são visíveis no restante do ano. Como, por exemplo, que no Maranhão, 57,90% da população maranhense vivem na pobreza. Os dados são da FGV Social. Pobres são aqueles que vivem com menos de R$ 497 por mês. Um dado vivido o ano inteiro. Os desafios são imensos. Vencer a pobreza, a fome, o desemprego, o conflito no campo e na cidade e todas as desigualdades sociais. Promover políticas que levem à construção de um cotidiano para o maranhense com mais justiça social. O voto é como mágica mesmo. Traz isso aí: justiça, liberdade, cidadania. E a Constituição brasileira destaca os direitos fundamentais que devem ser garantidos ao cidadão. Voto direto e periódico, instituições independentes e com relações harmônicas entre si, características fundamentais da nossa democracia representativa. A cada Constituição é como se fosse fundado um novo Estado, uma nova ordem estabelecida. A Constituição de 1988, chamada de Carta Cidadã, reafirmou os direitos fundamentais a brasileiros e brasileiras e garantiu instrumentos de controle social. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Lá no artigo 5º está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. São os direitos fundamentais expressos na Carta Magna do país e na Constituição, que logo depois sofreu várias emendas, quase 200. Antes, o Código Civil, as leis civis eram que determinavam a vida dos cidadãos. E a Constituição passa a ter essa pujança, essa preponderância, garantindo direitos e impondo também os mecanismos para que a gente possa alcançar a efetividade nestes direitos. Mas se esses direitos estão lá resguardados pelo princípio vital da nossa democracia, imagens como esta na região metropolitana de São Luís são cada vez mais comuns. Um relatório da ONU aponta que o Maranhão é um dos estados brasileiros com maior quantitativo de pessoas vivendo na miséria, o que se agravou com a pandemia da Covid-19. Segundo o documento, cerca de 20% dos maranhenses viviam com menos de R$ 145 em 2019-2020.
A maranhense Elizabeth, nascida na região dos Cocais, mãe de 9 filhos, marido desempregado, personagem das piores estatísticas, quer essa história diferente. Tá muito difícil, muito difícil. Nem eu trabalho, nem ele. Agora ele tava trabalhando, mas é que eu adoeci, aí ele tá em casa me ajudando, né? Como é que faz pra comer? Aí pra comer aqui os outros vêm, me ajudam numa cesta, é assim. E o voto pode mudar isso? É no ato de votar, no exercício livre de consciência diante da urna, que o eleitor refaz seu destino, fortalece as instituições e reconstrói a história. O voto é o único instrumento que pode fazer ressoar na realidade o direito à vida e à dignidade expressos claramente na Constituição. Olha, no Maranhão são mais de 5.042.000 eleitores aptos a votar nas eleições desse ano. E uma das garantias necessárias é o do direito à liberdade do voto. Uma sociedade de tanta diversidade, brancos, pardos, negros e índios, homens e mulheres correndo em uma velocidade cada vez maior em busca de pão, moradia e trabalho. Crianças e idosos, os pequenos começando a trilhar sua história, desejando um bom cantinho de saber. Os mais experientes, desejosos de continuar no bonde da história e sendo reconhecidos como cidadãos de direitos. E nessa sociedade plural, que dialoga com o mundo, mas que tem necessidades bem locais, o voto pode fazer toda a diferença. Em uma democracia, o poder emana do povo, que com um ato bem simples de apenas clicar, pode mudar a história e o destino de milhões. O poder não está em quem vai representar o povo, está no povo, nessa gente que vota cheia de expectativas. Para dar um bom exemplo aos outros políticos. A principal preocupação é a saúde, em primeiro lugar, em questão da melhoria do sistema público, para a entrega de um sistema de mais qualidade e a prioridade também é a educação. Que tenha um pouco de justiça, né? E olhe para o povo. Que faça um bom governo, amigo. Primeiro, o desemprego, que nós sabemos que nosso Maranhão como está. Não só no nosso Maranhão, como no Brasil todo, né? Mas principalmente no nosso Maranhão aqui. Votar é exercer o direito à liberdade e à opinião de cidadão. Diante das adversidades, o povo parece ter esquecido disso. No próximo domingo, o protagonismo no processo eleitoral tem lugar. É importante que, para o amadurecimento da democracia, a gente precisa fazer escolhas, Cris. Então, quer dizer, a democracia perpassa por escolhas. E uma das escolhas é ir às urnas e escolher efetivamente aquele candidato que possa suprir parte das suas necessidades. O pior dos mundos seria não exercer a democracia no sentido de não escolher um candidato. Exercer o seu direito de escolher os seus representantes, porque ali é que ele tem o seu futuro transformado, essa realidade atual que é de exploração, é de miséria, é de fome, ausência de saúde, ausência de políticas públicas. Então é por isso é que nós falamos que o eleitor é responsável para mudar um país, o seu estado e o seu município. Portanto, 2 de outubro, brasileiros e brasileiras, maranhenses de cada rincão desse estado devem exercer o mais importante papel da nossa democracia, porque o futuro é logo ali. Agora um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando de eleições aqui no Câmera 4. Até já! De volta com o Câmera 4, hoje falando sobre eleições. Pois é, amanhã eleitores de todo o país voltam às urnas para eleger deputado, senador, governador, presidente da República. Pois é, e para falar sobre todo esse processo, esse ano a gente recebe aqui no estúdio do Câmera 4 o advogado especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, Ted Anderson. Ted, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por ter
aceitado esse convite. Eu queria conversar contigo primeiramente sobre todo esse processo, né? A gente acabou de ver aqui no programa reportagens especiais da TV Difusora falando sobre o voto, a importância do voto, de que o eleitor compareça às urnas, né? Como é que você está vendo isso, especialmente na eleição desse ano? Saudações, é um prazer falar na TV Difusora e um tema tão importante quanto o direito eleitoral e o processo democrático, as eleições que estamos agora presentes na data de amanhã. O processo eleitoral é um processo que tem a ver com o amadurecimento da democracia. Nós estamos, e aí sempre quando fala-se em direito constitucional, em direito eleitoral, no processo democrático, nas eleições, nós estamos ainda numa democracia recente, uma democracia bebê, porque nós tivemos muitos rompimentos com relação ao processo democrático constitucional, ou seja, a possibilidade de votar. A gente, se for fazer uma análise histórica, vai perceber que o Brasil está na 8ª Constituição. Nós tivemos vários momentos na história, nesse decorrer desses últimos 200 anos, que tivemos rompimentos institucionais democráticos e onde houve a dificuldade do acesso ao voto. Então, assim, a vitória do processo democrático, o voto da mulher, o voto de todas as pessoas, já tivemos voto censitário no país, ou seja, precisava ter renda para poder votar. Essa realidade foi superada. Então, a gente tem, de fato, ainda bem, um processo maduro, um processo democrático, que funda-se a partir da Constituição de 1988, no dia 5 de outubro, e agora sim, a gente tem o maior período de processo constitucional democrático. Então, assim, a gente está numa vitória da democracia porque a gente está, na maior parte da nossa história, que a gente consegue passar o maior número de anos dentro de uma democracia mais estável. Claro que essas inconsistências, essas lutas, essas brigas no processo democrático de candidatos e dos órgãos de poder são necessárias, elas fazem parte do amadurecimento do próprio processo democrático. Então, o importante, a gente fala para o eleitor, vote. Vá às urnas amanhã, efetivamente exerça o seu direito democrático, escolha um candidato, porque esse desafio de escolher um candidato é um desafio que nem sempre tivemos. E agora a gente precisa aproveitar isso. Pois é, você falou aí da democracia madura, desse processo maduro, né? Meio que citou aí algumas questões que a gente vem vivenciando na política atualmente, né? Como algumas contestações ao próprio processo, enfim. Você acredita que isso não abalou em nada as instituições em si? Vamos lá. A gente tem observado que há uma certa tensão nos órgãos de poderes. A Constituição Federal, no seu artigo 1º da Constituição, quando funda a República, e no seu artigo 2º vai dizer que os poderes são independentes e harmônicos, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Estamos indo às urnas agora, democraticamente, de uma forma direta, para que a gente possa colocar ao poder aqueles exercentes de parte do poder legislativo e parte do poder executivo, que terão o domínio, na verdade, do exercício de poder no Brasil. Aí estamos a falar do presidente da República, dos governadores dos estados, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, que a gente precisa lembrar do Distrito Federal. Então, essas tensões, elas fazem parte do processo democrático. Se a gente for acompanhar uma democracia que é bastante madura, que é a democracia norte-americana, que está há mais de 200 anos apenas com um só Estado, uma só Constituição, que possui, claro, também instabilidades, que possui também embates institucionais entre os poderes. O Poder Judiciário, em alguma situação, acaba divergindo com relação ao Poder Executivo. A gente acompanhou isso também nos Estados Unidos. Então, assim, isso faz parte do processo democrático. Eu acho que a gente não deve levar esses impasses institucionais como se fosse um rompimento institucional, um rompimento do processo democrático. Pelo contrário, isso faz parte do processo democrático. Os embates são necessários. Uma democracia permite as opiniões diversas, permite os direitos diversos. Mas no debate sem violência, né? Claro. Claro. A questão da violência, vamos lá, aí a gente tem que pensar na violência física. A violência física, ela sempre é proibida, sempre é desnecessária. Com relação às urnas eletrônicas, vamos falar das urnas eletrônicas, que é essa contestação. A gente teve uma passagem, alguns anos atrás, pouco mais de 2 décadas, com relação ao amadurecimento, essa transposição. Tínhamos urnas de papel, onde tínhamos um processo que era um pouco mais lento, e agora nós temos urnas efetivamente eletrônicas, essas urnas mais rápidas, mais eficazes. Até agora não há nada que desabone as condutas técnicas das urnas eletrônicas. Então, assim, efetivamente não há nenhum rompimento,
dados oficiais e técnicos irresponsáveis, achando que isso interferiria no processo democrático. Então, assim, esse tipo de procedimento, de embate, de rompimento, eu não acho que seja uma coisa tão grave você falar, porque eu acho que a liberdade de expressão permite que se fale, que se conteste, mas, ao mesmo tempo, não há nada que desabone a democracia, que desabone a estabilidade do processo democrático através das urnas eletrônicas. Então, isso aí, essa discussão são discussões que elas estão muito mais na seara política, eleitoreira, essa discussão dos embates, dos candidatos, do que efetivamente comprometendo o processo democrático. Até porque a própria urna, o próprio processo, ele é acompanhado, né? São várias instituições, não é isso? Agora, e principalmente agora, por conta dessa polêmica que se criou no Brasil com relação às urnas eletrônicas, nós teremos um excesso de fiscalização com relação a isso, e efetivamente é importante que haja, para que não pairem dúvidas. E também os órgãos, por exemplo, os partidos políticos, a nível nacional, eles mandam representante que acompanharão o processo de votação e apuração lá mesmo no TSE. Então, assim, não há motivos para esse alarde, para essa dúvida, para essa contestação. Então, assim, a gente entende que essa contestação ela é permitida no Estado Democrático, não é um problema que haja. No entanto, ela não é uma contestação vazia. Assim, a urna eletrônica é um processo que já está mais que provado há 2 décadas, que é um processo que dá uma estabilidade democrática, dá uma velocidade. Agora houve uma mudança com relação às normas internas de apuração e votação. Nós temos agora a votação que começará às 8 horas da manhã até às 17 horas e não mais respeitará os fusos horários, que é uma atitude importante, seguindo o quê? Seguindo o fuso horário apenas de Brasília, embora vá criar inconveniente em alguns poucos estados, por exemplo, como o estado do Acre, que vai ter que votar às 5 horas da manhã, e a votação acabará mais cedo. No entanto, a gente ganha em quê? Ganha em velocidade de votação, a gente ganha em dúvida. Nós tivemos na última eleição, com essa mudança que o Tribunal Superior Eleitoral fez, na apuração das urnas houve uma lentidão no processo, porque mudou o sistema de captação. Antes eram captados nos tribunais regionais federais, eleitorais, e depois enviado para o TSE, que iria dizer a apuração. Agora não, vai direto para o TSE, e como houve essa mudança nas eleições que tivemos de 2020, a gente teve um atraso por conta do sistema, tanto é que passou um momento lá sem informações. Mas agora isso tudo foi apurado, eles possuem tecnologia que tem 3 vezes maior a velocidade de antes. Com relação agora ao mesmo tempo de votação em todo o Brasil, eu acredito que às 7 horas da noite já teremos o resultado das eleições e saberemos já quem serão os candidatos. Claro que ainda faltará uma urna ou outra, efetivamente em algum lugar, por conta do distanciamento, mas isso não interferirá no resultado final da eleição. Então eu reputo que às 7 horas da noite nós já teremos o resultado das eleições. Você falou aí de algumas adaptações, né, com relação ao horário, que citou aí como exemplo. Tem também a questão do uso do celular na cabine, né? Como é que você viu essas medidas? Essas medidas, a gente precisa entender que elas sempre existiram no processo eleitoral. Não é uma novidade esta questão. A questão é que, por conta do sigilo do voto, por conta daquilo que nós acompanhamos nas últimas eleições, dessa contestação sobre o voto, da urna eletrônica, de dizer que a urna estava sendo manipulada e etc., essas bobagens eleitoreiras que foram criadas, essas bobagens, fez com que, na verdade, se aplicasse a legislação eleitoral. A legislação eleitoral, e mais do que a legislação eleitoral, a Constituição Federal, ela reserva e preserva como inviolável o sigilo do voto. O voto é sigiloso. Nem você, eleitor, tem direito a expor esse voto pela segurança do próprio processo democrático. Então, na verdade, sempre foi proibido infringir o sigilo do voto. Só que agora, por uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, não deve mais haver esse acesso das pessoas no momento da votação com o celular nas cabines de votação. Então, qual é a orientação? É que se deixe o aparelho celular com o mesário. E aí eu te pergunto, mas e a fiscalização? Como é que vai acontecer? As pessoas irão diretamente, e quem for com o celular, não haverá nenhum detector de metal, até porque não pode haver uma revista com relação a isso, não deve. O processo democrático, a individualidade do eleitor deve prevalecer. Mas se você, eleitor, querendo fazer uma gracinha eleitoral, for lá com o seu celular no bolso, tira o celular e tira uma foto da urna, você poderá ser preso em flagrante. A gente sabe que estamos naquele período vedado, dos 5 dias antes do processo eleitoral, que o eleitor não deve ser preso, exatamente para garantir o processo democrático, mas há exceções de prisão e uma delas é essa, exatamente a prisão em flagrante. Então, se você for tirar foto
da sua votação, você incidirá efetivamente numa criminalização do sigilo do voto e será preso em flagrante. Então não faça isso, efetivamente não use. Se você tiver com o seu celular no bolso, que nem é essa orientação do Tribunal Superior, ela é deixar com o mesário, mas não faça essa gracinha de querer estar tirando foto e etc, porque isso será punido, e punido, eu imagino que energicamente, para que sirva de exemplo, para que as pessoas comecem a entender como muitas outras coisas devem ser punidas energicamente. Vou te trazer um exemplo. Sim. Com relação aos candidatos. O derrame de santinhos. Esse derrame de santinhos que acontece um dia antes da eleição é absolutamente proibido e é um crime eleitoral. Já se organizou, a Justiça Eleitoral já está organizada, o Ministério Público e também as forças de segurança, no sentido de observar e fiscalizar aqueles candidatos ou partidos políticos que irão ou pretenderão usar essa prática de derrame de santinho. Efetivamente deverão receber multas eleitorais gravíssimas e até punição eleitoral no tipo crime. Pois é, você acha que a gente está realmente avançando nessa questão da fiscalização, da punição de quem comete essas ações? Eu acho que sim. O processo democrático ele passa por essas incongruências, esses debates, efetivamente tudo isso que a gente vem trazendo, essas mudanças na legislação eleitoral, ela efetivamente tem mais a ver com uma mudança de postura do que uma mudança legislativa, porque isso tudo já havia no direito eleitoral, já havia na legislação, o Código Eleitoral já trazia tudo isso. Só que a gente precisa criar uma rigidez maior, foi necessário criar uma rigidez maior, uma fiscalização maior, porque as pessoas não respeitavam. Por exemplo, a coisa, vamos perceber que a gente teve, durante quase todo o processo eleitoral, Hugo, a gente teve um respeito muito maior com relação às propagandas irregulares, as pessoas colocando propaganda em praças públicas, em postes, aquilo outro. Durante quase todo o processo eleitoral, desde que foi permitida a propaganda, essa propaganda de cartazes e etc., a gente tem visto poucas ocorrências. Agora, nesses últimos dias, vemos um aumento desse tipo de irregularidade. Então, assim, é necessário que hajam punições graves com relação a isso, os candidatos sejam punidos. A coisa do derrame de santinho, nós tivemos isso nas últimas eleições, foi impressionante, como a gente viu aquela coisa. Então, isso deve haver uma fiscalização maior para que haja, na verdade, um freio nesse tipo de coisa. Suja a cidade, é ruim, ninguém vai votar porque está vendo um monte de santinho no chão, aquilo é uma coisa ruim e, na verdade, só faz atrapalhar. Mas eu não entendo isso como uma agressão ao processo democrático, é isso que a gente precisa entender. O processo democrático permite esses impasses. Justamente para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse, né, sobre essa importância, né, de reafirmar esse processo democrático. Amanhã a gente vai ter mais uma oportunidade, né? Pronto, amanhã, no dia 2 de outubro, é importante que todo mundo vá, se prepare antes para a votação. Hoje, se você ainda não baixou os 2 aplicativos que é importante que você tenha no seu aparelho celular, o e-título para que você saiba onde você vai votar, a regularidade da sua votação. Se você tiver o seu aparelho celular baixado o e-título, você poderá lá no mesário já mostrar para ele, você pode votar apenas com esse documento, o documento eletrônico ou o documento oficial. Se você não tiver ou não tiver baixado por algum motivo, deve estar ruim agora para baixar, porque muita gente fazendo esse tipo de coisa. Nesse caso, você pode usar qualquer documento com foto para você fazer sua votação. Então, essa é uma coisa importante. Saiba onde é a sua sessão eleitoral que você vai votar. Não participe de nenhum tipo de movimento, aglomerados. Você pode ficar à vontade para ir com a camisa que você quiser, para fazer a sua propaganda, o seu brochezinho do seu candidato, não há problema nenhum. Agora, não se reúnam, assim, número maior de pessoas, 5, 6, 7, 10 pessoas ou mais. Não fiquem parados no meio dos locais de votação. Isso pode ser entendido como boca de urna, como compra de voto. Então isso é perigoso, você poderá ser preso em flagrante, não faça isso. Então você pode votar do jeito que você quiser. Vamos lembrar que para o Maranhão a gente tem a lei seca, que vigorará até às 24 horas, às 22 horas, se não me engano, ou 24 horas, mas o dia inteiro vai vigorar no estado do Maranhão. São só 5 estados que possuem a lei seca, o Maranhão é um deles. Então, assim, vá tranquilo, exerça o seu direito democrático, colha mais informações durante todo o dia aqui na Difusora, nós estaremos falando sobre isso, colha informações, então vote com urbanidade, sem polêmica, vá lá, exerça e vote naquele candidato que você entenda melhor para o Brasil e para o Estado. Obrigado, Ted, pela participação aqui com a gente. Obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do Câmera 4, especial Eleições 2022. A gente volta no sábado que vem. Obrigado pela audiência, pela companhia e até lá.